Olá, professores! Nós somos as PEC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá, Lilian Scala e Thaís David, e conversaremos com vocês neste vídeo a respeito da sondagem. Bem, no mês de março, vocês receberão instruções sobre a sondagem de língua portuguesa. Naquele momento, nós tínhamos falado sobre a aplicação e agora nós continuaremos. Então, este é o vídeo de parte 3. Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor, vemos, por trás de suas ações, que há sempre um conjunto de ideias que as orientam, mesmo quando o professor não tem consciência dessas ideias, dessas concepções e dessas teorias. Elas sempre se fazem presentes. Antes de começar a falar da sondagem propriamente dita, nós vamos retomar algumas teorias. A primeira delas é a teoria empirista, na qual o processo de ensino é caracterizado por um investimento na cópia, na escrita sob ditado, na memorização pura e simples de palavras e sílabas, na utilização da memória de curto prazo para reconhecimento das famílias silábicas quando o professor toma a leitura. O processo de ensino é caracterizado, então, por um modelo conhecido como estímulo-resposta. Esse é o modelo típico da cartilha. A língua escrita é compreendida como uma transcrição da fala. O texto é considerado um acumulado de frases desconectadas entre si. O estudante é considerado um sujeito vazio e que vai para a escola e é preenchido pelos ensinamentos escolares. Esse modelo empirista supõe apenas a acumulação dos saberes ofertados pelo professor. O aluno precisa memorizar e fixar informações. O estudante faz a substituição de respostas erradas por respostas certas. É a típica educação bancária de que fala Paulo Freire. Nela, o estudante é considerado um ser passivo. E do outro lado, temos a teoria construtivista. A mente, sendo uma estrutura, tende a funcionar em equilíbrio, o que aumenta seu grau de organização interna e de adaptação ao meio. Entretanto, quando o equilíbrio é rompido por experiências não assimiláveis, o organismo se reestrutura, a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. Para Piaget, esse processo reequilibrador, que ele chama de equilibração majorante, é um fator preponderante na evolução, no desenvolvimento mental, na aprendizagem e no aumento do conhecimento. Então, de acordo com a teoria construtivista, o professor é um importante mediador do processo ensino-aprendizagem. O estudante passa por estágios de aprendizagem, nos quais participa ativamente da construção de seu conhecimento. O equilíbrio surge quando o indivíduo organiza o conhecimento adquirido. Os ambientes ocasionam oportunidades de interação entre o sujeito e objeto, gerando desequilíbrios, conflitos. A assimilação ocorre quando novas experiências ou informações são introduzidas na estrutura cognitiva do estudante, pois o organismo se reestrutura a fim de construir novos esquemas de assimilação e atingir novo equilíbrio. A acomodação acontece quando a criança modifica as estruturas cognitivas para enfrentar o novo. E, de acordo com Piaget, a aprendizagem se configura quando há esta acomodação. O construtivismo prevê que o conhecimento não é concebido como uma cópia do real, incorporado diretamente pelo sujeito. Ele pressupõe uma atividade por parte de quem aprende, que organiza e integra os novos conhecimentos aos já existentes. Isso vale tanto para o aluno quanto para o professor em processo de transformação. Então, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é a cópia da realidade, mas sim uma construção do ser humano. E baseado no construtivismo, vamos apresentar agora as hipóteses do sistema de escrita alfabético, que é a teoria desenvolvida por Anna Teberoski e Emília Ferreiro. Então agora eu passarei a palavra a Lilian, que falará de uma dessas hipóteses. Começaremos falando sobre a hipótese pré-silábica. Selecionamos algumas sondagens a fim de elucidar cada uma das hipóteses com vocês. No caso desta estudante que vocês veem na tela, ela registra garatujas, pois encontra-se na fase pictórica,
que seria a fase na qual o estudante pode ou não tentar reproduzir a escrita, porém o faz de maneira pictórica, ou seja, entende a escrita como um desenho ou um conjunto de desenhos. Nesta fase, pode ou não haver linhas, curvas e combinações entre ambas. No caso deste exemplo que vemos na tela, a estudante está na fase pictórica, pois escreve pseudoletras, que podemos relacionar com as letras G, C, Q e U. E o que a estudante precisa aprender é o repertório de letras. No caso deste estudante, apesar de poder parecer que ele não sabe escrever, há diversos saberes que já estão sendo colocados em prática, como podemos observar, que ele já sabe que em língua portuguesa se escreve da esquerda para a direita, já apresenta a noção de que numa lista ou texto se escreve de cima para baixo, sabe também que para escrever palavras é necessário utilizar letras, ou seja, tem convenções da escrita. Ele já faz também reflexões sobre a escrita e já é capaz de registrar letras ou pseudoletras. Ou seja, mesmo que um estudante não tenha se apropriado do sistema de escrita e que consiga apresentar bom desenvolvimento motor ao realizar seu registro, uma sondagem é capaz de nos mostrar o conhecimento acumulado que ele tem e que está pondo em prática em seus registros. Valorizar tais saberes, professores, e reconhecê-los é uma parte importante rumo a tal aquisição. Como vemos na tela, o que este estudante já sabe, podemos resumir como a utilização aleatória das letras e preferência por algumas, independentemente da palavra ser escrita. Geralmente isso acontece com a utilização de letras do nome do estudante, como observamos no exemplo em questão, pois as letras do nome são um modelo estável para o estudante. E o que ele precisa saber então? Ele precisa compreender que os sons se relacionam com a escrita de maneira diferente e que por isso as letras variam. Aqui temos mais um exemplo no qual se percebe que o estudante tem noção de que deve usar várias letras para formar uma palavra e que agora precisa aumentar o repertório de letras que conhece. Mas, diferentemente do exemplo anterior, neste o estudante não faz uso das letras do seu nome. Mas, além disto, há, tal como no exemplo anterior, outros saberes apresentados que nos mostram que o estudante já conhece das convenções de escrita, ou seja, já sabe que se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo, diferencia números de letras, sabe que se usam letras para registrar palavras, mesmo que ainda precise aumentar o repertório de letras que o estudante conhece e que precise relacionar os sons que cada letra emite em sua representação gráfica. Assim, é importante reforçar que cabe a nós, professores, observar o que o estudante já sabe e, a partir daí, focar nas intervenções para que ele avance ainda mais. No caso deste estudante, ele precisa aumentar o repertório de letras que já conhece. Aqui, tal como no exemplo anterior, o estudante demonstra alguns conhecimentos sobre as convenções de escrita, mas ainda não os relaciona a sons. Isso porque persegue a ideia de que é necessário usar uma quantidade mínima de letra, no mínimo 3 ou 4 geralmente, para escrever o que quer que seja, e de que é imprescindível a diversidade de letras, tanto dentro da mesma palavra, intrafigural, quanto em palavras diferentes, interfigural. Assim, é preciso que o estudante desenvolva a capacidade de perceber diferenças quantitativas e de variedade da escrita, as qualitativas, na escrita convencional, em contextos significativos. Aqui nesta tela temos um exemplo de estudante que não controla nem quantidade e nem qualidade das letras que usa para escrever. Ele tem ideia de que precisa variar o tipo e a quantidade, e precisa aprender que para ler e escrever coisas diferentes, deve haver uma diferença objetiva nesta escrita. Isso se dará a partir do estabelecimento de relação entre escrita e som. Reparem como o estudante ora espelha a letra B, ora não espelha, mas é possível observar que ele já conhece diversas letras, ou seja, tem um repertório maior destes símbolos gráficos, mesmo que ainda não os relacione a fonemas. E neste último exemplo desta hipótese,
observamos que apesar de um estudante usar apenas uma letra, ele já demonstra nas palavras gelatina, paçoca e torta uma relação com o som inicial de cada uma destas palavras, ou seja, está começando a ter noções fonéticas. Possivelmente conseguiu registrar corretamente aquelas que já aprendeu e fez tentativas de relacionar as que ainda não aprendeu. E o que o estudante precisa saber é diferenciar letras e números e aumentar o repertório destas letras já conhecidas. Agora, daremos algumas sugestões de elaboração de atividades que têm como intuito principal ofertar ao estudante a possibilidade de avançar em seu aprendizado e de construir novos saberes, sem que isso se baseie em folhas de atividades avulsas e desconexas daquilo que os demais estudantes da turma estão aprendendo. Primeiramente, é fundamental modelizar a leitura para todos os estudantes. Afinal, os eixos de leitura e escuta e de oralidade são fundamentais para o ensino da língua. De acordo com a pesquisa mais recente do Instituto ProLivro, que é de 2022, intitulada Retratos de Leitura no Brasil, 56% dos paulistas interessados em leitura desenvolveram esse hábito por influência de um bom professor. Pesquisadores que são referência na educação brasileira, como Zilberman e Lajolo, por exemplo, apontam em suas pesquisas que a leitura aumenta as possibilidades de interação social, uma vez que potencializa o desenvolvimento tanto da linguagem oral quanto da escrita e do desenvolvimento do pensamento intelectual, trabalhando diversas áreas do cérebro e desenvolvendo a imaginação, a criatividade e a criticidade, rumo à formação de um estudante protagonista, capaz de realizar escolhas de forma mais consciente e assertiva. A leitura tornou-se hoje uma ferramenta indispensável à vida em sociedade, a qual, por sua vez, abre as janelas do mundo para o ser humano. Assim, é importante, conforme vemos na tela, modelizar a leitura em voz alta, tanto pelo professor quanto por outros colegas, modelizar a leitura acompanhando com o dedo, para que o estudante possa perceber que o que está escrito se relaciona com o que está sendo lido, propiciar contato com a leitura escrita, levando o estudante a refletir sobre o uso da língua escrita e sobre a função social do gênero textual estudado, mesmo que em seu registro, tal como nos modelos que a Lília apresentou nas telas anteriores, ele ainda não faça a escrita de maneira convencional. E também explorar com o estudante elementos presentes na sala de aula onde há texto escrito, como materiais escolares, os livros, cartazes, avisos, placas com o nome do estudante, entre outros materiais disponíveis. Tal como nos itens anteriores, é imprescindível que o estudante tenha o máximo de contato com a língua escrita. Assim, é fundamental a impressão do alfabeto em letra bastão para que o estudante possa fazer a consulta sempre que precisar de uma referência visual. Já que o estudante está numa fase de desenvolvimento da escrita, na qual se pretende que aumente o repertório de letras e as relacione com os fonemas que elas emitem, outro recurso a explorar é o trabalho com o nome próprio, que é uma peça-chave no processo de aquisição da escrita. Ele pode ser confeccionado, por exemplo, com uma plaquinha, usando letra maiúscula, ou em um texto em que a turma esteja lendo o nome de uma personagem estudada em algum gênero textual narrativo. Outro recurso interessante é o uso do alfabeto móvel em letra bastão maiúscula, que consiste em letras do alfabeto em quantidade suficiente para que o estudante possa montar palavras. Existem no mercado algumas fabricadas em madeira, MDF, EVA, mas é bem prático confeccionar em papel cartão. O estudante pode ser estimulado a localizar letras de uma determinada palavra trabalhada em aula. É importante que o alfabeto móvel seja um recurso sempre à mão para o desenvolvimento de diversas atividades. E também é interessante desafiar o estudante a localizar, em um texto trabalhado com a turma, uma das palavras e solicitar que ele explique como fez para descobrir aquela palavra. Nesse diálogo, faça intervenções, levando o estudante a compreender e a refletir que cada letra se refere a um fonema e vá aos poucos desenvolvendo a consciência fonológica em relação às letras trabalhadas.
Pode-se, por exemplo, começar a explorar a letra inicial de uma palavra, que seja a mesma letra inicial do nome do estudante, e depois ir estimulando que relacione com outras palavras que tenham o mesmo som. Como vimos nos exemplos de sondagem dos sextos anos da nossa diretoria, é importante observar as aprendizagens que os estudantes já possuem a respeito da escrita e, consequentemente, da leitura. Por isso, é tão importante motivar os estudantes e solicitar que sempre escrevam do melhor jeito que podem, usando as melhores letras, e fazer intervenções pontuais de acordo com o que eles estejam aprendendo naquele momento. Assim, adaptar textos do currículo para a letra maiúscula e selecionar nestes algumas palavras a serem trabalhadas, levando o estudante a refletir se usamos as mesmas letras para palavras diferentes e se a quantidade e a posição das letras tem variação de uma palavra para outra. É interessante também desafiar o estudante a escrever palavras se apoiando em outras. Por exemplo, apoiar-se na palavra bota para escrever nota, vota e assim por diante. E também relacionar as letras das palavras em um contexto significativo ou grupos semânticos estudados, sempre explorando e estimulando o estudante a não apenas registrar o que já sabe, mas a construir novos saberes por meio destas reflexões. É fundamental que o estudante esteja inserido nas temáticas, discussões e demais atividades que a turma desenvolva. Por isso, é necessário sempre ofertar ao estudante a oportunidade de ler e de escrever, adaptando atividades e levando em consideração os textos e temas trabalhados com os demais estudantes da turma, enfatizando a função social de cada um dos gêneros estudados. É importante também estimular que o estudante reflita sobre suas inferências e escolhas de letras. Isso é possível quando se questiona, por exemplo, os estudantes que escrevem mais de uma palavra usando as mesmas letras. É possível perguntar para ele: sempre usamos as mesmas letras para escrever palavras diferentes? Esse tipo de ação vai ajudá-los a refletir sobre o que eles mesmos escrevem, qualificando a hipótese que eles têm. E, por fim, pedir que os estudantes escrevam em parceria com colegas, por exemplo, ao confeccionar cartazes ou em atividades em duplas produtivas, no caso de haver mais de um estudante na mesma hipótese ou em hipóteses próximas na mesma turma. Obrigada, professores. Esperamos que as sugestões possam ajudá-los a fazer as adaptações necessárias para cada estudante e gostaria agora de, em meu nome e em nome da Lilian, agradecer a equipe de anos iniciais que muito nos ajudou na elaboração deste material. Segue aqui a referência bibliográfica e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!